Gravar essa aula aqui para poder fazer uma revisão básica aí para quem não conseguiu assistir as aulas, para poder fazer a prova direitinho aí, beleza? Aí quem tiver a fim de assistir, manda brasa. Questão número 1. Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente, os esgotos domésticos de dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima para a obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo que parte dos recursos hídricos do país são preservados. Então, aqui é para a gente marcar se é verdadeiro ou falso os itens. O primeiro, o biocombustível que se refere ao texto é o etanol. Bom, a gente falou na aula que quando o animal, né, o porco lá, ele ingere uma carne de origem material orgânico, pensa que aqui é o intestino do porco aqui. Aqui é a boca do porco, do porquinho. Aí ele vai alimentar e vai ficar aqui matéria orgânica, rica em matéria orgânica. Então aqui a gente vai ter matéria orgânica. E a matéria orgânica, ela pode sofrer um processo chamado de fermentação. Então, todo alimento que a gente consome, ele pode sofrer aqui no estômago, né? O estômago e na parte do intestino aqui, ele vai sofrer uma fermentação. Essa fermentação, ela pode ser anaeróbica ou ela pode ser aeróbica. Lembrando que anaeróbica é na ausência de oxigênio e a aeróbica é na presença de oxigênio. Na anaeróbica, o produto de fermentação será o CH4, que é chamado de metano. Já na aeróbica, o produto ele pode ser vários tipos de produtos. Dentre eles, o álcool pode ter uma fermentação alcoólica, pode ser a produção de ácidos e pode ser a produção de outros compostos também. Então, interessa para a gente é o seguinte, que dentro do estômago do suíno, do nosso estômago também, existe um ambiente pobre em O2. Se existe um ambiente pobre em O2, é um ambiente anaeróbico. Anaeróbico. Aqui também produz ácido lático, né? Ácido lático. E nesse ambiente anaeróbico vai produzir o CH4. O CH4 é chamado de metano. O metano é conhecido como gás natural veicular, que é usado em postos que contêm gás natural em veículos. Então, o que está falando a questão aqui é que o biocombustível, o que é biocombustível? É um combustível que vem através de um ser vivo. Ele está falando que é o etanol. Não, não é o etanol. O etanol é um biocombustível proveniente da fermentação de açúcares, de carboidratos em geral. Carboidratos em geral, só fermentação alcoólica produz o etanol. Então, não é o etanol. O etanol é o álcool comum, que a gente conhece. Então, essa alternativa aqui é falsa. A letra B, o biocombustível que se refere ao texto é o biogás, que é o metano. O metano, ele também é chamado de biogás. Então, na verdade, o que pode se fazer é, como estava vendo, a liberação desse CH4, que é um biogás. Você pode ter um sistema, né, de contenção das fezes, as fezes desse suíno. Aí isso aqui vai ser contido, aí vai absorver esse gás. Esse gás pode ser canalizado. Então, a gente pode canalizar o gás, colocar em tubos, em bujões e usar esse gás aqui para obtenção de fogo. Por isso que ele fala aqui no ambiente, né? Esse gás aqui vai ser coletado, aqui as fezes vão ser jogadas, vai liberar aqui CH4, CH4 vai vir para cá, você armazena CH4 e disso aqui você coloca no bujão de gás típico, por exemplo, e obtém o fogo. Então, é um biogás, que é chamado de metano, que é o gás natural veicular. Então, esse item aqui está verdadeiro. O metano pertence à mesma classe de compostos do propano e do butano. Essa classe de compostos é chamada de hidrocarbonetos. Então, o principal formador onde mais obtém hidrocarbonetos é o petróleo. Então, o petróleo é rico em hidrocarbonetos. Aí a gente pega todos os derivados de petróleo, gasolina, diesel, óleo combustível, querosene de aviação e vários outros. Pinche, todos eles são hidrocarbonetos.
O propano e o butano são dois exemplos de hidrocarbonetos que a gente falou na aula, que é o chamado GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como gás de cozinha. Então, o gás de cozinha, ele é um gás proveniente do petróleo, é um hidrocarboneto, todos os componentes do petróleo são hidrocarbonetos, e o propano e o butano é um hidrocarboneto, e o metano, que é o CH4, também é um hidrocarboneto. Porque os hidrocarbonetos são compostos que apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então, o metano é o CH4, o propano C2H8 e o butano C4H10. Desculpa, aqui é C3. C3H8 e o C4H10. Essas são as formas, ou seja, são moléculas que só contêm átomos de carbono e hidrogênio, por isso são chamados de hidrocarbonetos. Então essa alternativa aqui também está verdadeira. A outra, o etanol não é capaz de dissolver-se bem na água. Bom, essa afirmativa é falsa, porque o etanol, que é o álcool comum, ele é solúvel em água. Tanto que a gente consegue formar uma solução de etanol 70%, que é o álcool 70 que a gente conhece, né? Que é usado atualmente para combater o coronavírus. O próximo item, o etanol não é capaz de dissolver-se bem em gasolina. Isso também é falso, porque o etanol ele tem a capacidade de dissolver tanto na água, H2O, quanto se dissolver na gasolina, que é um hidrocarboneto. Por que eu sei que gasolina é um hidrocarboneto? Porque a gasolina vem do petróleo, todos os derivados de petróleo são hidrocarbonetos. A gasolina vem do petróleo, ela é um hidrocarboneto. E a gente consegue obter a gasolina hoje, ela é 27% de etanol, que é o álcool misturado na gasolina. O 2. O biodiesel é um combustível alternativo ao diesel do petróleo que tem sido produzido em grande escala a partir da transesterificação do óleo de soja em meio alcalino, visando reduzir a competição com a indústria alimentícia e óleos de fritura. Óleos de fritura estão entre as matérias-primas alternativas que têm sido consideradas. Então, verdadeiro ou falso? O óleo diesel é um derivado de petróleo. É verdadeiro, né? Então, o óleo diesel é um derivado de petróleo e também é um hidrocarboneto, porque todos os derivados de petróleo são hidrocarbonetos. O óleo diesel é um derivado de petróleo e é um hidrocarboneto. O óleo diesel é solúvel em água. Solúvel é que dissolve. Não, o óleo diesel ele é insolúvel em água. Ou seja, é um composto que não se dissolve em água. Isso aqui está falso, então. Assim como a gasolina, o óleo diesel, o querosene de aviação, porque todos os hidrocarbonetos são insolúveis em água. No processo descrito, pode-se tornar o meio alcalino com a adição de compostos que contêm sódio. Então, o que é um meio alcalino? Alcalino também é chamado de meio básico. É a mesma ideia de básico. Você vai lembrar de alcalino que está associado a metais alcalinos. É a alcalinidade do material. Aí, para a gente lembrar da tabela periódica, então aqui a gente tem a tabela, aqui a gente tem os elementos da tabela. Para separar os elementos da tabela, eles são divididos entre metais, ametais e gases nobres. A gente pega o hidrogênio, a gente pega a última família aqui dos elementos da tabela periódica e a gente faz uma escadinha a partir dessa quina aqui do boro. Então, a gente faz a escadinha aqui, a gente consegue dividir a tabela periódica em 3 ramos, basicamente. Então, a gente tem esse último ramo aqui, que são esses elementos aqui, ó, são chamados de gases nobres. Então, aqui a gente tem os gases nobres. Aqui a gente tem os não metais, todos os elementos aqui são classificados como não metais ou ametais. O hidrogênio, apesar dele estar aqui, ele também é classificado como ametal. E todos os outros elementos são metais. Então aqui a gente tem os ametais. Aqui a gente tem os gases nobres. E todos esses demais elementos, inclusive os elementos aqui embaixo, são metais. Então aqui são os metais. Aqui também são metais. Então, a pergunta
Lá fala o seguinte: no processo descrito torna-se um meio alcalino, com a adição de um elemento que contenha sódio. Então vamos ver na tabela periódica onde que está o sódio. O sódio na tabela periódica ele está aqui, ó. Está aqui o sódio. Dos metais existem duas famílias que são especiais. Essa família é 1A ou família 1 e essa família 2. Essas famílias elas têm um nome específico. Essa aqui é chamada de metais alcalinos. Aqui são os metais alcalinos. E aqui são os metais alcalinos terrosos. A alcalinidade vem de basicidade, então, seja, para tornar um meio alcalino, eu posso colocar compostos que contêm o sódio. Por quê? Porque o sódio ele é um metal alcalino, ele está aqui nessa essa família toda aqui, ó. Essa família toda aqui é chamada de metais alcalinos e essa de metais alcalinos terrosos. Então tem aqui a ideia de pilhas alcalinas, né, que são pilhas feitas de lítio, que são feitas de material alcalino, metal alcalino. Então por isso que existem as baterias de lítio e pilhas de lítio, que está muito comum nos dias atuais. Então, aqui fala da adição de um composto que contém um metal alcalino. Esse composto especificamente é o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que na verdade é conhecido como soda cáustica. Então, a soda cáustica, ela contém o sódio, né? E ela vai tornar o meio alcalino, porque a gente classifica ela como uma base. Então, ela vai tornar o meio alcalino, que é o que a questão está te falando. Então, isso aqui é verdadeiro. Os combustíveis são compostos capazes de reagir com o oxigênio, liberando energia para o seu meio. É exatamente uma reação de combustão. Então, reação de combustão, eu vou ter que ter o combustível, vou ter que ter o comburente. Isso vai reagir, vai ter a reação química, vai formar os produtos da combustão. E nesse produto vai liberar energia. Então, toda vez que a gente tem um combustível, são compostos capazes de reagir com oxigênio. Aqui o combustível vai ser o combustível e o comburente vai ser o oxigênio, que é o que vai reagir. Então, o oxigênio reage com o combustível e forma os produtos da combustão e faz a liberação de energia. Então, isso aqui também está verdadeiro. O óleo diesel pertence à mesma classe de compostos do metano, propano e butano. O metano, propano e butano que a gente viu na questão anterior, ele pertence à classe dos hidrocarbonetos. Então, ou seja, o óleo diesel, né, já até falou, ele também é um hidrocarboneto. Por quê que eu sei disso? Porque o óleo diesel é um derivado de petróleo e todo derivado de petróleo é um hidrocarboneto. Assim como metano, butano e propano. Apesar que metano é o gás natural veicular, ele não vem diretamente do petróleo, mas ele é um hidrocarboneto. Propano e butano é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e ele é um hidrocarboneto. Então aqui está verdadeiro. A3. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os compostos de petróleo, letra A, reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos de elevada toxicidade. Essa alternativa é falsa, porque quando você tem lá o mar e ocorre lá, é que você tem a camada aqui onde tem o petróleo. Aí você vai extrair esse petróleo aqui, né, através de sondas. Se esse petróleo derramar no ambiente aqui, por exemplo, então aqui o petróleo vai derramar no ambiente, ele vai ficar sobrenadando aqui, né? Então vai ficar em cima aqui, aquela camada de petróleo igual a gente vê em filmes. Ele não vai reagir com a água, né? Então não ocorre essa reação química para formar um composto de elevada toxicidade. Então esse item aqui é falso, porque na verdade não vai haver uma reação química entre o petróleo e a água. Ah, se eu esquecer, pensa a gasolina. Se eu jogar gasolina na água, não vai explodir, não vai formar nada tóxico ali não. E a gasolina é um derivado de petróleo, então não vai ter uma reação química específica. Letra B. Dissolve-se na água o petróleo, né, causando a mortalidade de seres marinhos por ingestão de água contaminada.
O petróleo, ele é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, eles não dissolvem na água, então não são solúveis em água. Então vai ter aquela camada em cima, igual o óleo mesmo, e a água vai ficar embaixo. Então eles não vão se dissolver na água. Aqui fala que vai ter, eles vão se dissolver, isso aqui está errado, né? Esse item é falso. Apesar de vai haver, o próximo item está certo, a mortandade de peixes. Por quê? Aqui você tem a incidência de radiação solar, aqui você tem a troca, né, de oxigênio que vai dissolver na terra aqui, e você tem uns peixezinhos aqui, e eles vão morrer pela falta de oxigênio, ou eles podem vir aqui na superfície e pegar um pouco de petróleo e podem morrer também. Então vai ter uma mortandade de peixes associados a isso. Ou podem comer animais aqui que foram contaminados, né, ou fitoplâncton, que são micro-animais, microcélulas, né, microalgas que podem entrar aqui, esse peixe vai comendo e vai se contaminando. Além de apresentar baixa densidade, é insolúvel em água e impede a troca gasosa entre o meio aquático e a atmosfera. Tá certo, foi o que a gente falou aqui, ó. Impede a troca gasosa, né, do oxigênio entrar no mar e promover a respiração do peixe. Ele é insolúvel em água, ou seja, ele não se dissolve na água. Quando a gente faz a dissolução, quem fica em cima, na superfície, tem a densidade mais baixa, quem fica embaixo tem a densidade mais alta. Então a densidade da água é maior e a densidade do óleo é menor. Então esse item aqui também ele está verdadeiro. O processo de obtenção dos derivados de petróleo é chamado de destilação fracionada. Isso é verdade porque você tem lá nas refinarias, né, você tem as extrações, os derivados de petróleo, você vai colocar lá, vai esquentar aqui o petróleo fica aqui, a temperatura vai aumentar e aqui você vai conseguir extrair os derivados de petróleo, gasolina, vai extrair o diesel, vai extrair o querosene, vai extrair o óleo combustível. Então, na verdade, esse processo aqui é chamado de destilação fracionada. Destilação. Porque isso aqui vai começar a evaporar e você começa a coletar aqui essas fases que a gente fala que são fases condensadas. E aqui você vai ter esse processo chamado de destilação. Como se obtém frações, chamado de fracionada. Então, beleza. Esse item aqui também está correto. Bom, antigamente, em lugares com inverno rigoroso, as pessoas acendiam fogueira dentro de uma sala fechada para se aquecer do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormecem, antes que apaguem totalmente a fogueira, o que poderia levá-los a óbito mesmo sem ocorrência de incêndio. Letra A. A fogueira representa uma reação chamada de combustão. O que ele está falando aqui é que a gente coloca uma fogueira, pensa que é uma tora de madeira, isso aqui vai começar a queimar e vai liberar gás e vai liberar calor. Vai haver um consumo e esse processo em si é chamado de combustão. A combustão é uma queima, né? Todo processo de queima é chamado de combustão. Então, para queimar, a gente já viu que tem que ter um combustível mais um comburente. Essa combustão ela pode ser classificada como completa e como incompleta. A completa, toda a combustão ela vai ter que ter a presença do oxigênio, que é o comburente, né, que a gente falou. Comburente é o que vai reagir com o combustível. Quando eu tenho bastante oxigênio presente e o combustível, ela vai ser completa. Eu vou formar ali no meu processo, meu produto vai ser CO2, que é o dióxido de carbono, que é o CO2. E se ela for incompleta, eu posso formar outro subproduto, que é o CO, e eu posso formar carvão. O CO é chamado de monóxido de carbono e o C é o carvão. Monóxido de carbono e o C é o carvão. O monóxido de carbono ele é altamente tóxico. Se a gente inalar o monóxido de carbono, ele vai prender a sua hemoglobina, ele impede o transporte de oxigênio dentro do seu sangue. Então, no seu sangue está lá, você tem uma célula lá chamada hemoglobina, elas transportam o oxigênio aqui e vai chegar lá no seu tecido. Quando você tem a presença do CO, que é o monóxido de carbono, ele se liga à sua hemoglobina, então ele vai estar penetrado a hemoglobina e ele vai impedir esse transporte de oxigênio, falta oxigênio na sua célula, aí a pessoa morre, vem a óbito. Então, quando a gente está tendo uma queima, um processo de queima, eu posso ter essa reação de combustão
incompleta. E essa reação de combustão incompleta, na verdade, você vai ter sempre essas três reações, mas uma pode prevalecer com relação à outra. Se eu tiver bastante oxigênio, ela vai ser bem completa, com pouco oxigênio, eu formo bastante CO. Então, quando você tem aquele fogo que está quase apagando ali, é porque está com falta de oxigênio. Você está com falta de oxigênio e está formando até mais fumaça, né? A formação de carvão ali elevado e, consequentemente, a liberação de CO também está sendo bem elevada. Então, eu vou ter baixa oxigenação ali naquele fogo meu, o fogo está bem apagado, a quantidade de CO que eu estou formando é muito grande, a quantidade de carvão é muito grande. Eu estou formando CO2 em pequena quantidade. O CO2 ele não é tóxico, né, para nós em concentrações normais, mas o CO em concentrações realmente baixas já chega a ser tóxico e fatal. Então, aqui o que fala é que a fogueira apresenta uma reação chamada de combustão, isso é verdadeiro. Nas reações de combustão é necessária a presença do combustível e do comburente. O comburente é o oxigênio, o combustível é aquilo que vai queimar. É o que a gente falou aqui, tem precisa do combustível e do comburente. Nas reações de combustão, já falamos, as reações de combustão não necessitam de uma faísca e o que é energia mínima para iniciar o processo. Então, pensando que a gente sempre precisa de dar ignição, chamar de ignição, é só lembrar do carro, o carro precisa de um sistema de ignição, né, que é a vela do carro, né? Antigamente usava o carro a vela, hoje é o carro a injeção eletrônica. Na verdade não usa vela, né? Alguns carros não usam vela, mas aquela vela que solta a faísca, essa faísca que faz a queima ali do combustível. Então você vai ter ali, por exemplo, a gasolina mais o oxigênio, mas sem a faísca, aquela ignição não vai acontecer. E da mesma forma, quando você pode ter a madeira ali, né? Você pode colocar madeira e o oxigênio está em contato. Mas se eu não iniciar o processo de queima aqui, não vai iniciar essa reação química espontaneamente. Se eu só deixar a madeira exposta ali com o oxigênio, ela não vai reagir espontaneamente. Eu tenho que dar uma ignição do processo, que é essa faísca. Então, toda reação de combustão precisa de uma faísca. Essa alternativa aqui está falsa. E essa aqui, então, está verdadeira. No caso apresentado, as pessoas podem vir a óbito pelo consumo de todo o oxigênio da pessoa. Bom, isso aqui é falso, na verdade não é pelo oxigênio da pessoa que está lá, né? O oxigênio dissolvido, na verdade é pela presença do CO. Então isso aqui está falso. A geração de monóxido de carbono, que é o CO, pela combustão incompleta, pode levar à intoxicação e a óbito. É verdadeiro. É o que a gente viu. Bom, a figura apresenta o processo alternativo para obtenção de etanol combustível utilizando o bagaço de folha de cana-de-açúcar. Suas principais etapas identificadas com os números. Bom, aqui tem um processo alternativo para obtenção de cana-de-açúcar, vem a partir da moagem da cana, lavagem, hidrólise da celulose, fermentação do caldo, destilação da mistura e armazenamento do etanol. Então, primeiro, a cana-de-açúcar realiza um processo bioquímico chamado de fotossíntese para a produção da glicose. Então, na verdade, a cana-de-açúcar, né, na verdade, é uma planta, né, ele vai ter as folhas da cana-de-açúcar, toda planta, né, você vai ter ela vai absorver CO2 e vai absorver a água do meio ambiente. Absorver esses dois aqui, ela vai absorver a radiação solar e a luz solar. Esse processo é que vai fornecer aqui chamado de fótons. Fótons é energia luminosa e isso aqui vai dar origem à glicose, C6H12O6. H12O6. Isso aqui é a glicose. E esse processo aqui é chamado de fotossíntese. Então, na verdade, todas as plantas fazem fotossíntese para obter glicose como fonte de energia. Então, ou seja, a folha, né, faz a fotossíntese, por isso que tem as folhas verdes, né, tem a clorofila, e ela vai absorver tanto o CO2 atmosférico quanto a água, a presença de luminosidade, no caso é a luz solar, pode ser a luz solar, mas pode ser outra fonte de luz também, mas basicamente usa a luz solar, faz um processo de absorção e converte isso tudo aqui em glicose. Então isso aqui é verdadeiro. Em um ocorre a moagem da cana para extração do caldo utilizado no método tradicional. Então aqui está vendo a moagem, né? Na moagem de cana a gente vai tirar o caldo de cana, né? E vai sobrar o bagaço. No caldo de cana a gente vai passar pelo processo de fermentação alcoólica.
normal, só que ele está falando um processo novo, que ele está usando aqui o bagaço, né? Então, ou seja, ele obtém a fermentação alcoólica, que ele pega o açúcar contido na cana-de-açúcar para obter o etanol, e aqui ele está fazendo um novo processo, que na verdade ele está usando o bagaço, que é o resíduo que ele ia descartar. Então, em um ocorre o método tradicional, é verdadeiro. A lavagem do bagaço em 2 permite melhor aproveitamento do açúcar presente no resíduo, isso é verdadeiro, né? Porque quando você está colocando bagaço aqui dentro, pode vir vários resíduos e pode ter a presença de glicose impregnada ali, né? Sujando o material. Sujando, na verdade, não, ele está como resíduo do material e aquilo ainda pode ser convertido em energia. Então, eles fazem a lavagem daqui para tirar o máximo de açúcar possível. Então, isso aqui também é verdadeiro. Na etapa 3, a celulose é convertida em etanol. A etapa 3 é a hidrólise da glicose. Hidrólise, easy, é quebra. Na verdade, eu estou quebrando a glicose através da água. Hidro é água. Então, ou seja, estou quebrando a glicose com auxílio da água. Aqui ainda não ocorre a formação de obtenção do etanol, que é o combustível. Então, aqui está falso. Na etapa 4, ocorre a formação do combustível, que é o etanol. Então, aqui que forma o etanol. Por que eu sei que é aqui? Porque é na causa da fermentação. Qualquer fermentação, não. Fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, eu formo o etanol. Essa escrita é verdadeira. Na etapa 5 ocorre a purificação com aumento do teor alcoólico da mistura armazenada no tanque. Então, na 5 ocorre a destilação, que é a mesma ideia da destilação do petróleo, que é a destilação, só que aqui é a destilação fracionada, onde eu tiro vários derivados. Aqui também é uma destilação fracionada, que eu vou obter aqui, na verdade não mostra aqui exatamente, mas isso aqui é um processo de destilação fracionada também, onde eu vou obter um destilado com um percentual alcoólico maior. Então, na verdade, eu estou obtendo aqui esse processo de destilação, eu estou aumentando o teor alcoólico. Então, eu passo de um teor alcoólico, por exemplo, de 40 graus, posso passar para 70 graus se eu quiser, e posso passar para 92 graus se eu quiser, ou até 99 graus se eu quiser, que é quase um álcool 100%. Então, esse processo todo aqui, né, dependendo do tipo de álcool que eu quero produzir, um teor alcoólico maior ou um teor alcoólico menor. Aí eu passo pelo processo de destilação e eu faço um controle aqui do que eu vou armazenar. Um álcool com teores alcoólicos mais elevados, passo por mais destilações, ou um álcool com teores alcoólicos mais baixos, que eu passo por menos destilações. Mas, de qualquer forma, todos passam pela destilação para obtenção no mínimo de 40. As bebidas destiladas, por exemplo, como cachaça, uísque, são em torno de 40%, mas eu posso elevar o teor alcoólico dela se eu passar por processos consecutivos de destilação. E no caso da obtenção do álcool combustível, eu posso obter o álcool da mistura de 70%, 92% que é o vendido em posto, e 99% que é o álcool adicionado na gasolina, que é chamado também de álcool anidro. Então essa alternativa aqui está verdadeira. Próximo item. Para a produção de etanol combustível, as usinas retiram água do leito do rio próximo, reutilizando-a nas suas instalações. A vinhaça, resíduo líquido gerado nesse processo, é diluída para ser adicionada ao solo, utilizando uma técnica chamada de fertirrigação. Por meio desse processo, o fósforo, o potássio, essencial para a produção de cana-de-açúcar, são devolvidos ao solo, reduzindo o uso de fertilizantes sintéticos. Então, o que ele está falando aqui é que ele pega esses resíduos, né, pega esse caldo que sobra, esse caldo é rico em nutrientes e está fazendo uma reutilização desses nutrientes. Então, ele quer saber o que é verdadeiro ou falso. O fósforo ele é classificado como um metal. Aí a gente vai correr na tabela periódica. Na tabela periódica, vai pegar o fósforo, que está aqui, ó, o símbolo dele é P, e a gente vai ver a classificação do fósforo. O fósforo aqui, ele está classificado como ametal, né? Então, ele está aqui, ó, o fósforo ele é um metal, e lá está falando que o fósforo é um metal. Então, aqui está errado, a alternativa é falsa. O potássio é classificado como um ametal, então vamos procurar o potássio. O símbolo do potássio na tabela periódica é o K, então aqui está o potássio. O potássio está na região dos metais, então aqui o fósforo P, potássio K, toda essa região aqui do potássio são metais. Então o potássio está classificado como metal, aqui também está falso. O potássio é um elemento alcalino. Bom, a gente já viu aqui que o potássio também está na família da família 1A, né? E ele também pertence aos metais alcalinos. Então, tá aqui, ó, metal alcalino, potássio. Potássio aqui.
Assim como o sódio, ele é classificado como metal alcalino. Então aqui também está verdadeiro. O fósforo é um halogênio. Então aqui, se a gente pegar a tabela periódica, a família 17 é chamada de halogênio. Então aqui a gente tem os halogênios. E aqui a gente tem os calcogênios. Então são duas outras classificações. Eles continuam sendo ametais, só que a 17 é chamado de halogênios e a 16 de calcogênios. Aí está falando que o fósforo é um halogênio. Tá falso isso, né? Porque o fósforo, na verdade, ele não tem uma classificação específica, porque o fósforo está aqui, né? Então só esses elementos aqui que são os calcogênios e só esses que são os halogênios. O fósforo está na família 15 e ela não tem uma classificação específica. Então esse item está falso. Bom, a questão 7. Na Igreja Católica, a revelação do Papa escolhido se dá por meio de uma fumaça que é desprendida de uma chaminé na Capela Sistina, em Roma. Se a fumaça sai preta, indica que os cardeais reunidos não chegaram a um consenso. Se a fumaça for branca, indica que a escolha chegou ao fim. Em seguida, o cardeal mais idoso anuncia o latim Habemus Papa, e os químicos pensam: nossa, nessa fumaça tem química. A fumaça branca pode ser produzida pela reação da sacarose, que é o C12H22O12, com o clorato de potássio, que é o KClO3, enquanto a fumaça preta envolve uma reação de perclorato de potássio, KClO4, com enxofre elementar, que é o S. A fumaça indicativa na escolha do novo Papa é gerada por uma reação não balanceada. Essa aqui não interessa, não faz diferença para a gente não. Era para marcar verdadeiro ou falso. Então, primeiro, os elementos químicos carbono, hidrogênio e oxigênio são classificados como ametais. Então, a gente vai na tabela periódica. Então, a gente está aqui carbono, hidrogênio e oxigênio, que está aqui. Vou limpar aqui. Bom, então a gente viu ali que carbono, hidrogênio e oxigênio são classificados como ametais, está verdadeiro. O cloro, Cl, encontra-se na família dos calcogênios. Igual a gente viu na tabela periódica, aqui a gente tem a família dos calcogênios, que é a 16, e os halogênios, que é a 17. O cloro, na verdade, ele está na família dos halogênios e não está na família dos calcogênios. Então, essa alternativa está falsa. O enxofre é classificado como um gás nobre. Então, vou pegar o enxofre. Enxofre está aqui, o símbolo é S. Enxofre, na verdade, ele é um ametal, que aqui é a região dos ametais. Os gases nobres é essa aqui, gases nobres. Então, o enxofre ele não é um gás nobre, o enxofre é um ametal. Então, aqui também está falso. Na fórmula do clorato de potássio, KClO3, estão representados 4 elementos químicos. Bom, para eu saber quais são os elementos químicos. Potássio é um elemento químico, Cl, lembrando que o elemento químico maiúsculo e que o L é minúsculo, aqui é um outro elemento químico, e o oxigênio. Então, ao total aqui eu tenho 3 elementos químicos, que é o potássio, o cloro e o oxigênio. E não 4, né, que na verdade está errado. Na fórmula da sacarose, C12H22O11, estão representados 45 átomos e 3 elementos químicos. Então, para saber o número de átomos, basta eu contar e somar, né? Então, aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, são 3 elementos químicos. Então, são 3 elementos químicos, aqui está verdadeiro. Agora, para saber a quantidade de átomos de cada um, eu vou somar. O carbono aqui repete 12 vezes, o hidrogênio repete 22 vezes e o oxigênio repete 11. Então, se eu somar 12 mais 22 mais 11, eu vou obter aí 45 átomos, que é a resposta. Então, esse item aqui também está verdadeiro. A última questão para acabar. A borracha natural é um elemento elastômero, polímero elástico, que é obtido do látex coagulado de Hevia brasiliensis, que esse aqui é o nome da seringueira, né, que extrai seringueira. Sua propriedade elástica melhoram quando aquecida com enxofre. Esse processo é chamado de vulcanização. Processos inventados por Charles Goodyear. Goodyear é do pneu Goodyear, por isso que tem o nome de pneu Goodyear, que é um pneu vulcanizado, que pega, na verdade, o látex da seringa, faz o processo de adição de enxofre e ele tem uma resistência maior. Então, primeiro, o látex é um polímero natural. Então, o que é um polímero natural? Tipo os plásticos, né?
polímero, né? Polímero porque repete várias partes, né? Que formam um aglomerado. Então aqui a gente tem uma parte, a gente vai agrupando essas partes e vai formando um polímero. Então existem vários tipos de polímeros que vão se agrupando, né? E formando uma coisa rígida, uma coisa que vai ter uma resistência. Então a gente tem, por exemplo, as fibras são polímeros, fibras. Então tem as fibras sintéticas e tem as fibras naturais. As fibras sintéticas, a gente tem a poliamida, que é um polímero natural. A gente tem o TNT, que é aquele que faz festa a gente corta, né? Ali é uma fibra também sintética. A gente tem o poliéster, que faz roupa, né? Também é a fibra sintética. Além do PVC, que também é a fibra, um polímero sintético. E outros tipos de plástico, né? Poliestireno, polietileno, policloretivinila e vários outros, poliuretano, que formam, por exemplo, a espuma é formada de poliuretano. E existem as fibras naturais, que a própria natureza faz essas fibras. Por exemplo, a seda é uma fibra natural, o algodão é uma fibra natural, a celulose é uma fibra natural. Então são polímeros naturais que o DNA, né, que a gente tem, nosso DNA é uma fibra natural, é um polímero natural, na verdade, né? Então existem vários polímeros que são naturais e polímeros que são artificiais. Então a seda e algodão basicamente são polímeros naturais que podem formar fibras. A celulose, né, que forma a madeira, é um tipo de polímero natural também, e o DNA também é um polímero natural. Queratina, que forma o cabelo também e forma as unhas, são tipos de polímeros que são naturais. Então o látex é um polímero natural, porque ele vem da seringueira, que é da árvore, por exemplo, empregado em luvas cirúrgicas, pneus e calçados. Então esse item aqui está verdadeiro. Os diferentes tipos de plástico, como os polietileno, poliéster, poliamida, policloretivinila, que é o PVC, são muito empregados na produção de matérias encontradas no nosso dia a dia. Isso é verdade. Poliamida forma fibras e roupas sintéticas. Policloretivinila, que é o PVC, que faz os tubos de PVC. O polietileno, que forma, por exemplo, as garrafas PETs. E o poliéster também forma fibras que formam tecidos também. Então, esse item também é verdadeiro. O algodão e a seda são tipos de fibras poliméricas sintéticas. Isso aqui é errado, porque na verdade elas são fibras naturais, porque são obtidas através da natureza e porque as sintéticas são feitas em laboratório. No laboratório de química você faz as fibras sintéticas. Como o nylon também é uma fibra sintética na produção de tecidos. Isso aqui é tudo certo, só que o algodão não é sintético, o algodão é natural. Polímeros biodegradáveis são polímeros nos quais a degradação resulta da ação de micro-organismos naturais, como bactérias, fungos, algodão. São mais sustentáveis e uma boa alternativa para os plásticos naturais. O problema dos plásticos que a gente tem é que o plástico não é degradado no meio ambiente, né? Então eles ficam, né? Levam muitos anos para ser degradado. E existe uma classe de plásticos atualmente que é chamada de plásticos biodegradáveis. Bio vem de vida, que é degradado por um ser vivo. Então, ou seja, aquelas sacolinhas de supermercado que hoje em dia tem que ser feitas com materiais biodegradáveis é para diminuir o impacto ambiental e a gente fala que elas são mais sustentáveis, né? Que ela tem uma degradação ambiental menor. Por quê? Porque eu jogo no meio ambiente, ali vai ter a ação de bactérias, fungos e algas e esses seres vivos vão ser capazes de degradar esse polímero e quebrar isso aqui em partes menores. Então, essa degradação que é feita por esses materiais é chamado de um polímero biodegradável, o que não acontece com a maioria dos plásticos. Eles não são biodegradáveis, por isso que eles não são sustentáveis. Então é isso aí, galera.